Em tempos de declaração de imposto de renda, é preciso também conversar sobre as consequências daquelas informações que são prestadas pelos contribuintes à Receita Federal. Um número incorreto pode depois dar trabalho ao cidadão para comprovar determinadas movimentações financeiras. Para falar conosco a respeito da chamada malha fina, nós convidamos o advogado e professor de Direito Tributário, Fábio Calcini. Doutor Fábio, muito obrigada por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Doutor Fábio, então gostaria que o senhor primeiro explicasse o que é exatamente cair na malha fina. A gente ouve muito isso nessas épocas, não é isso? Quando que isso acontece? Pois é, na verdade é uma expressão que acabou ficando forte no sentido de que toda a irregularidade que existe nas declarações, quando tratamos aí das pessoas físicas, e óbvio em abril desse ano isso acaba ficando mais em tona, a própria Receita Federal, seja principalmente pelo seu sistema ou por uma fiscalização manual, ela constata situações de irregularidades ou divergências, que não necessariamente significam contextos de ilegalidade ou alguma fraude, mas muitas vezes alguma falta de informação ou uma informação equivocada pode levar a esse chamado setor da malha fina, onde a Receita Federal intima, depois de um determinado período, os contribuintes a fim de que eles prestem alguns esclarecimentos. Então é um local onde essas declarações pelo sistema são separadas, entre aspas, e a partir de então eles exigem ou pedem ao contribuinte algumas informações a fim de averiguar se de fato é um mero erro de informação ou se há eventualmente a falta do recolhimento do imposto sobre a renda. Essa situação, doutor, ela acontece com todos os contribuintes, essa verificação mais cuidadosa aí por parte da Receita Federal, ou essa verificação é feita aleatoriamente pela Receita? Na verdade, isso é mais fruto do sistema. A Receita Federal, de longa data, tem se aperfeiçoado na forma de fiscalizar via sistema, não é? Hoje, a fiscalização manual em si é um procedimento a posteriori. Na verdade, todos os procedimentos, como regra hoje, são frutos muitas vezes do próprio sistema da Receita Federal, que busca conciliar as informações entre os contribuintes, a forma como ele declarou tais informações e a compatibilidade que existe. Por exemplo, se eu declaro que eu tive alguma despesa médica, é natural que hoje aquele que prestou esse serviço médico informe tal procedimento também, o que vai fazer com que se concilie tais informações, seja o prestador e o adquirente do serviço, como também valores, etc. Se isso não se concilia, naturalmente o sistema da própria Receita Federal vai constatar essa irregularidade, o que leva à questão da malha fina e posteriormente a uma eventual fiscalização pela Receita Federal. Doutor Fábio, o contribuinte que na verdade é isento, né, do pagamento de imposto de renda, ele também pode cair na malha fina? Olha, depende da situação. Muitas vezes ele pode dizer que é isento, mas em verdade ele não é. Então nenhum contribuinte ele está efetivamente fora do poder que a Receita Federal tem de fiscalizar. Óbvio, a Receita Federal tem os seus limites, tem as suas formas de atuação, mas não é possível dizer que o simples fato de alguém se declarar isento, ele não pode ser fiscalizado. Às vezes ele se declara isento, mas ele tem rendimentos que deveriam ser declarados, e isso pode acontecer. Então, não necessariamente o fato de ser isento significa estar imune à fiscalização da Receita Federal. Ao contrário, muitas vezes até essas pessoas são visadas porque movimentam valores algumas vezes significativos em sua conta, e a Receita Federal, constatando essas divergências, pode até intimá-los a justificarem tais informações. Quer dizer que todo mundo está sujeito a isso. Natural que aquele que apresenta só uma informação de que é isento da tributação, ele, por uma questão natural, a probabilidade é bem menor, desde que não existam alguns outros indícios divergentes a essa situação que ele informa a Receita, de que ele não tem altos rendimentos, que ele não tem outras formas de obter renda, de modo que se quede aí numa situação de isento. Agora, se eu me declaro isento e faço uma movimentação de 2 milhões de reais em um ano, alguma divergência pode ser constatada aí, e é natural que uma pessoa como essa sofra uma fiscalização.
Certo. Bom, então quando um contribuinte de fato cai na malha fina, o que ele deve fazer, doutor? Muito bem. Hoje em dia, um ponto relevante é o fato de que pela própria internet o contribuinte consegue, mediante a sua declaração, o seu recibo de entrega, analisar se ele recebeu a restituição ou se eventualmente ele caiu na malha fina. Isso permite, portanto, que ele se antecipe, ou seja, constatando a existência de malha fina, ele pode, assim, já se prontificar a avaliar qual é a divergência. O próprio sistema muitas vezes aponta basicamente onde está a irregularidade e fazer uma declaração retificadora, saneando um eventual erro quanto a valores, algum dado ou informação, ou se ele não entender, não souber exatamente do que se trata, num primeiro momento a sugestão é procurar a Receita Federal, o plantão fiscal, e num segundo momento, dependendo de como for esse procedimento perante a Receita, também procurar um profissional habilitado, um contador, um advogado, para que ele fique mais tranquilo na condução dessa questão. Então, o contribuinte deve sempre ser proativo, ver se recebeu essa restituição ou se caiu na malha fina, ou se ele não fizer essa busca por essa informação, ele recebe esse tipo de informação em casa? Ele recebe. A Receita Federal, normalmente, quando inicia uma fiscalização ou a própria malha fina, ela é obrigada a abrir um procedimento e intimar o contribuinte. Mas, muitas vezes, é mais interessante já solucionar essa questão. Principalmente se tiver alguma irregularidade, onde o contribuinte agindo prontamente, de forma voluntária, ele vai se enquadrar no que nós chamamos de denúncia espontânea, o que elimina qualquer tipo de penalidade para o contribuinte, de modo que se torna mais interessante. Uhum. Que tipo de cuidados, então, o contribuinte deve tomar ao longo do ano, né, para facilitar justamente a saída de uma situação como essas, doutor? Na verdade, o primeiro cuidado que existe é, desde o dia 1º de janeiro, ele já ter uma pasta, alguma forma de guardar a sua documentação que estará vinculada à declaração de imposto de renda até abril do outro ano. Esse é um ponto importante. Infelizmente, todos nós acabamos deixando para a última hora e isso acaba dificultando a adequada elaboração dessa declaração. Muitas vezes às pressas, sem todos os dados, sem todas as informações, o que causa muitas vezes a malha fina. Fora isso, a minha sugestão imposto de todos esses documentos, muitas vezes, apesar do sistema da Receita ser muito claro, procurar um profissional habilitado, um contador, um advogado tributarista, para sanear as dúvidas e evitar, assim, alguma declaração equivocada, muitas vezes de boa fé, pensando que está agindo dentro da legislação, mas está, muitas vezes, descumprindo o que a Receita Federal entende ou exige. Doutor, em que período, que o contribuinte pode ser convocado, intimado pela Receita para prestar esclarecimentos a respeito da declaração? Ou seja, até que período, quanto tempo depois de entrega a declaração, o contribuinte pode vir a ser convocado? Olha, existe um período que é de 5 anos, que é o que a gente chama de prazo decadencial, ou seja, a partir do tributo devido, nós temos 5 anos. Aí existe toda uma divergência jurídica, que talvez não caiba a gente entrar em detalhes aqui, mas se a declaração de imposto de renda ela tem apuração de tributo devido, eu conto 5 anos do fato seguinte ao fato gerador. Da 1º de janeiro, por exemplo, se eu apresentar a declaração desse ano, 2012, referente a 2011, eu começo a contar a partir de 1º de janeiro 5 anos. Então, 2012, 13, 14, 15 e 16, né? Se não for autuado até aí ou não fiscalizado, não seria mais possível aplicando o artigo 150, parágrafo 4º. Isso para quem apura tributo. Para quem não apura tributo e tem restituição, o entendimento que existe é que eu recorro ao artigo 173 do Código Tributário, o que acaba causando, na minha visão, de forma equivocada, mas é a jurisprudência que predomina, 1 ano a mais na contagem desses 5 anos. Tá? Então... Mas o prazo em geral é de 5 anos, é o tempo que deve o contribuinte guardar a sua declaração, guardar os seus documentos e que ele vai estar sujeito aí à eventual fiscalização. Era essa a pergunta. Então, o contribuinte deve sempre guardar ainda essa documentação deste ano, da declaração deste ano, por mais 5, né? Por mais 5. Certo. E, doutor, pela sua experiência aí, quais são as causas mais comuns aí de entre aspas, queda aí na malha fina, de ser pescado pela Receita? Despesas médicas, aluguéis não declarados, também alguns ganhos de capital na alienação de imóveis, são alguns, entre outros,
além, por exemplo, também de ganhos no mercado financeiro, são pontos que normalmente causam a malha fina. Tá, ok. Alguma outra dica, doutor, para o contribuinte? A dica, na minha visão, é deixar tudo bem organizado desde o começo do ano, não deixar para a última hora e sempre que possível procurar um profissional habilitado para solucionar eventuais dúvidas e evitar, assim, alguma situação mais embaraçosa em relação ao imposto sobre a renda. Tá, ok. Nós conversamos então com o advogado e professor de Direito Tributário, Dr. Fábio Calcini. Doutor, mais uma vez te agradeço pela participação aqui na Rádio Justiça e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e sempre fico à disposição. Muito obrigado.